Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 19, que tem como tema Como prevenir e tratar infecções sexualmente transmissíveis. Então, atividades finais. Número 3. Infecção sexualmente transmissível que apresenta 3 estágios distintos e pode ocorrer também de forma congênita. Alguns dos estágios dessa doença incluem desenvolvimento de lesões nos órgãos genitais de consistência dura e indolor, também conhecido como cancro duro, como também problemas mentais, dificuldade de coordenação motora e cegueira na fase da infecção. Então, qual é a doença? Qual das infecções sexualmente transmissíveis ele está falando? Então, identifique a infecção sexual que possui as características descritas acima e nomeie e classifique seu agente causador. Então, aqui está falando da sífilis. E o agente etiológico ou agente causador é a bactéria Treponema pálido. Número 4. Estabeleça a relação entre os sintomas e as ISTs presentes no quadro. Então, vamos lá. Lesão cancro duro, que é aquele machucado que fica nos órgãos genitais com uma casquinha dura. Isso daqui é o primeiro estágio de qual doença? Da sífilis. Corrimento com mau cheiro. Isso aqui é sintoma de qual doença? Da tricomoníase. Pequenas bolhas na pele. Então, isso aqui está falando da herpes. Verrugas nos genitais e mucosas. Então, aqui é o HPV. E icterícia, que é aquele amarelão, que fica na pele e no olho, é a hepatite B. E secreção purulenta, tá falando da gonorreia, tá? Então, ficou aí 1C, 2A, 3B, 4E, 5D, 6F, ok? São listados a seguir algumas atitudes comportamentais que colocam em risco a saúde humana de forma geral. Por exemplo, não lavar as mãos antes das refeições, não usar camisinha, sedentarismo, que são aquelas pessoas que não praticam exercícios físicos, não lavar diariamente os órgãos externos do aparelho genital. Qual dos comportamentos anteriores podem aumentar as chances de ocorrer uma infecção sexual? Vai ser essa daqui, de não usar camisinha e não lavar, diariamente, ou seja, falta de higiene, nos órgãos sexuais também pode provocar algumas doenças, tá? Então, são os comportamentos 2 e 4. Letra B. Cite 3 infecções que podem surgir decorrente dessas ações, sendo uma bacteriana, uma viral e uma fúngica. Então, a bacteriana nós temos aí a sífilis, que tem aí a Treponema pálido, que é o nome da bactéria. Temos uma viral, que no caso é a hepatite B, e uma fúngica, que é a candidíase. 6. Após uma consulta com um urologista, um homem saiu do consultório com uma receita médica que indicava o antibiótico prescrito pelo médico para tratar a sua infecção sexual. Nomeie uma infecção transmitida sexualmente da qual esse homem pode ser portador. Explique por que é possível afirmar que ele não possui herpes genital. Então, a herpes genital, é causada por vírus. E se aqui falou que o homem saiu com uma receita, de antibiótico, antibiótico só serve para matar o quê? Bactéria. Então, as doenças que ele pode ter ali são doenças causadas por bactérias, tá? Então, quais exemplos nós temos? A gonorreia, a sífilis e a clamídia, tá? Então, essas 3 aí são provocadas por bactérias. Ok? E por que não era herpes? Porque herpes é uma infecção viral e não tem como ser tratada com antibiótico. Antibiótico só serve para tratar bactéria, matar bactéria. 7.
Em 2019, a Justiça paulistana determinou que um casal vacinasse seu filho de 3 anos. Entre as várias justificativas defendidas pelo casal estava o fato de a criança estar longe de risco de infecções, pois ainda não estava na escola. Logo, optaram pela adoção da posição contrária a intervenções invasivas. Explique por que a vacinação deve ser tratada como uma questão de saúde pública. Muitas pessoas têm medo de vacina, né? Medo pelo fato de ter uma agulha que vai furar, então provoca uma certa dor, então as pessoas têm medo disso. E outras, né, colocaram na cabeça que vacina faz mal para a saúde. Pelo contrário, ela faz muito bem, né? Só que aí algumas notícias populares, lendas urbanas e pessoas que querem, né, atrapalhar o processo de vacinação, eles inventam histórias e as pessoas acabam acreditando. Inventa que a vacina pode provocar autismo em adultos ou em crianças, que pode matar. Teve até a revolta da vacina no Rio de Janeiro, né, que as pessoas ali não queriam tomar a vacina, né, contra a febre amarela, e achando que isso era uma tentativa do governo de matar as pessoas, tá? Então tem muitas histórias a respeito disso daí. Mas, gente, vacina é muito importante. Toda vez que você tiver a oportunidade de tomar uma vacina numa campanha ou pagando, seja particular, tome, porque isso vai garantir a sua saúde e a saúde de outras pessoas, né? Porque se você não fica contaminado com uma doença, você também não vai espalhar essa doença. Então a vacinação deve ser tratada como questão de saúde pública coletiva. Uma pessoa não vacinada pode ser fonte para o desenvolvimento e alastramento de uma determinada doença na população. Então, dessa forma, todos os pais devem vacinar seus filhos, protegendo a eles próprios e também as demais pessoas com quais convivem, tá? Por isso que é questão de saúde pública. 8. Embora rara, com prevalência em torno de 1% de transmissão, a infecção congênita pelo herpes vírus simples 1 pode levar à morte. Explica o que significa dizer uma infecção congênita, né? Então, quando se fala infecção congênita, é quando a doença é transmitida de mãe para filho durante a gravidez. Pode ser passada pela placenta, pelo cordão umbilical, né? Então, a mãe vai passar para a criança na hora que ela está ali, né? Durante a gravidez, ok? Questão 9. Em medicina, uma doença é considerada assintomática se um paciente é portador de uma doença ou infecção, mas não exibe sintomas. Então, se ele não exibe sintomas, ela é assintomática. Explique por que a existência de pacientes assintomáticos faz com que certas doenças se tornem um grande problema de saúde pública. A pessoa tem a doença, mas não tem sintoma, então não se sabe se ela realmente está contaminada ou não, né? Então, nesse período em que ela está com essa incerteza de que está contaminada ou não, ela pode ser um meio de espalhar cada vez mais a doença, né? Então, por estar assintomática, a pessoa acometida pela doença pode disseminar sem saber a infecção para outras pessoas, né? Espalhar, né? Dificultando assim o controle dessa doença, né, numa determinada população. Questão 10. Algumas pessoas não procuram um médico quando algo de errado começa a ser notado na sua região genital, como por exemplo coceira. Os sintomas, dependendo da sua origem, podem sumir repentinamente. O desaparecimento dos sintomas significa que a pessoa está curada? Justifique sua resposta. Não necessariamente, né? Tem algumas doenças que aparece um machucado, uma coceira ou algo do tipo e depois some, mas não significa que o agente etiológico desapareceu do corpo da pessoa. O vírus ou a bactéria pode estar ali ainda, né? E depois ele vir com força maior, né? E pode levar até o indivíduo à morte, tá? Então é comum que algumas infecções apresentem esse comportamento. Exemplo é a sífilis, né? A sífilis tem 3 estágios. O primeiro é o cancro duro, é aquela feridinha, né, com casquinha durinha que fica ali na genitália da pessoa. Aí some, a pessoa não dá muita importância, não procura o médico, foi só um machucado, fiquei bom.
mas não sabe o quê? Que a bactéria continua no organismo dela e pode trazer sintomas mais severos no próximo ciclo, que é a fase 2 e fase 3, pode levar até o indivíduo à morte, né? Então, qualquer coisa que aparecer, tem que procurar um médico para saber do que se trata, ok? 11. Juliana namora com Carlos e desconfia que tenha contraído uma infecção sexualmente transmissível. Por que Juliana e Carlos devem ir ao médico e realizar os exames juntos? Porque são namorados, né? Então, a probabilidade de ocorrer transmissão do parceiro é muito grande. Então, todo procedimento de exame e tratamento, se for necessário, deve ser feito nos dois, para que o quê? Não ocorra justamente a infecção do parceiro que não está contaminado ou até a reinfestação, né? Igual o caso da candidíase. A pessoa tem a candidíase, trata, mas não trata do outro, aí tem relação sexual, volta tudo de novo. Então tem que tratar os dois, tá? Questão 12. As infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comum em todo o mundo. Em ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças, inclusive a AIDS, além de terem relação com a mortalidade materna e infantil. No Brasil, as estimativas da Organização Mundial da Saúde de infecções e transmissão sexual na população sexualmente ativa a cada ano estão representadas no gráfico a seguir. Então aqui você vê algumas doenças, né, como sífilis, gonorreia, clamídia, herpes e o HPV, e aqui a frequência como ocorre na população. Então você vê que a maior aqui, né, é a clamídia e a menor aqui no caso é a herpes genital. Mas vamos ver o que ele está perguntando. Após a análise do gráfico e do conhecimento acerca das possíveis formas de contágio, né, de ISTs apresentadas, pode-se afirmar o quê? Então, a frequência similar de herpes genital e HPV está relacionada ao fato de ambas serem bacterianas? Não. Tanto herpes como HPV é o quê? É viral. Tá? Então não é bactéria. É horrível escrever com mouse, não repare na letra. Então essa aqui está errada, tá? Porque não é bactéria, vai ser o que? Vírus. Letra B. A gonorreia com frequência maior em relação à sífilis. A HPV e herpes genital é causada por uma bactéria cujo doente pode ser tratado com o uso de antibióticos? Sim, no caso a gonorreia realmente é uma doença, né, causada por uma bactéria e o indivíduo pode ser tratado com antibiótico. E a gonorreia tem maior frequência do que a sífilis e o HPV? Vamos conferir lá. Então aqui, ó, gonorreia está maior do que a sífilis e está maior do que o HPV. Então realmente a letra B está de acordo com o gráfico e a informação também dela está correta. Então a resposta aqui, letra B de bola, ok? 13. O HPV é um vírus que promove o desenvolvimento de verrugas nas regiões genital, oral e anal. Além disso, pode evoluir e causar câncer. Considere uma mulher suspeita de possuir condiloma acuminado, né? Condiloma acuminado é o mesmo nome, né, para o HPV. Que tipo de exame preventivo ela deve realizar? Justifique. Então, a mulher deve realizar os exames preventivos periodicamente, que tem o nome de Papa Nicolau. Aí você pergunta assim, que nome estranho, né? Papa Nicolau, foi algum papa que inventou isso? Não, coloquei até a foto aqui do cientista aqui embaixo, né? O nome dele era George Nicolas de Papa Nicolau. Ele era um médico grego que conseguiu ali, né, por técnicas de laboratório, que com o auxílio do microscópio, ele coletou algumas células, né, ali próximas ao colo do útero de uma mulher, que inclusive era amiga da mulher dele, e ele assim conseguiu tratar ela em relação ao câncer, porque ele viu as células ali, né, com aspecto canceroso. E assim ele inventou, né,
esse exame e também um exame importantíssimo para fazer o que? A prevenção do colo de útero. Então, as mulheres devem fazer esse exame de forma anual para que possa, né, saber se está tudo bem, se está com saúde, e qualquer coisinha, alteraçãozinha que tiver ali, dá tempo de tratar, né, para não deixar virar um câncer e ter que de repente fazer um tratamento mais, né, severo, porque tem algumas mulheres que tem que tirar fora útero, ovário, tubo uterino e tudo mais, né? Então, além de fazer a quimioterapia. Então, para não chegar a esse ponto, o ideal é fazer esse exame aí, chamado preventivo ou Papa Nicolau, né, em homenagem ao médico que desenvolveu essa técnica. B. Que outra medida pode ser tomada para prevenir o surgimento da doença? Então, já coloquei até embaixo aí uma fotografia, né? Existe vacina para isso. Então, a melhor profilaxia para essa doença é a vacina, tá? Então, além do uso da camisinha, já existe a vacinação disponível, chamada anti-HPV, que deve ser tomada, né, em 3 doses para maior eficácia, tá? E crianças, né, de 9 até os 14 anos, tanto meninos quanto meninas, podem ir no posto de saúde tomar essa vacina de forma gratuita. 14. Quando um médico examina uma mulher que está grávida e detecta uma infecção, né, sexualmente transmissível, ele já recomenda que o parto seja feito por meio de cesárea. Explique que motivo o médico a fazer tal recomendação, né? Por que ele pediu para fazer uma cesárea e não um parto normal? Justamente porque na cesariana, que é feito aquele cortezinho, né, em cima da barriga e tira a criança por ali, impede que haja o contato direto, né, da criança com o órgão genital da mulher que está infectado. Assim também como impede que o sangue da mãe tenha contato direto com as mucosas do filho. Então, ela não vai transmitir a doença para a criança, tá? Então, é uma maneira que tem aí de tentar evitar que a criança seja contaminada com essa doença. 15. O vírus Zika é um arbovírus, pois é transmitido por picadas de insetos. Entretanto, em 2015, foi relatado que o vírus também poderia ser transmitido por via sexual. Aí a letra A. Qual a melhor maneira de prevenir novos casos de Zika em uma localidade onde o seu vetor natural esteja ausente? E apresente uma característica desse método profilático que justifique a sua eficiência. Então, o uso de preservativos, como a camisinha, né, é um preservativo de barreira, então ele vai evitar ali, né, que exista o contato direto do vírus com os órgãos genitais dos parceiros, então evitando que seja transmitida por via sexual. Mas nós sabemos que o Zika vírus, né, ele tem ali como um vetor o mosquito, o mesmo mosquito que provoca, que também transmite, né, a dengue, a chikungunya, tá, que é o Aedes aegypti. Então, esse mesmo mosquito, ele pode transmitir Zika vírus, chikungunya, a febre amarela também em alguns casos, também a dengue, né? Só que se a pessoa está contaminada e ela também pode ser passada por via sexual, então o Zika, essa doença, né, também pode ser considerada como uma infecção sexualmente transmissível, ok? 16. Nem todas as ISTs são transmitidas apenas por via sexual. Existem casos em que alguns utensílios pérfuro-cortantes podem passar doenças que comprometem a nossa saúde. A figura a seguir ilustra o fígado correndo, né, de uns agentes causadores de infecção. Então, aqui está o fígado e aqui, né, os micro-organismos que vão causar a infecção nele. Por isso que ele está, ó, correndo, né? Sobre o exposto e aquilo que se pode interpretar do desenho, responda os itens a seguir. Letra A. Identifique a doença a qual o texto e a figura fazem referência e explique como você chegou a essa conclusão. Então, aqui está falando, né, da hepatite B ou C,
que pode atacar o fígado, né? E podem ser transmitidas, além das picadas de agulhas e lâminas cortantes contaminadas com o vírus, tá? Então, mas como é que eu vou ser picado por uma agulha ou uma lâmina cortante? Tá? Vamos supor que você trabalhasse no hospital, você é um enfermeiro, né, um técnico de laboratório, um médico, algum da área da saúde, né, um farmacêutico, assim por diante. Está manipulando ali uma amostra contaminada e está usando ou coletando o sangue de alguém, e aquela agulha que você usou para furar o paciente para coletar o sangue sujou com o sangue dele e ele está contaminado. Se você, por acaso, por acidente, se furar, corre o risco de você contrair a doença também. Ou, por exemplo, lâmina de barbear, né? Então você vai lá no barbeiro cortar o cabelo, ele apara o pezinho do cabelo, ou então faz a barba, usa uma lâmina que já usou em outra pessoa, não é descartável, corre o risco de você também pegar a doença. Ou então, no caso das meninas que vão fazer a unha numa manicure, o mesmo alicate que ela usou em você, ela usou em outras clientes que podem estar contaminadas com uma hepatite, por exemplo, e transmitir para você, né? Porque na hora de cortar ali a unha sempre tira, né, um pedacinho ali que sangra, e isso pode ser, né, vínculo de quê? Transmissão de um micro-organismo, como no caso o vírus que causa a hepatite B ou C. Então tem que ter muito cuidado. Esses instrumentos têm que ser descartáveis e ter cuidado para não causar acidente. Classifique os micro-organismos representados em verde no desenho como vírus, bactérias, protozoários ou fungo. Então já falei que são vírus, né? Então aqui tem até uma fotografia desse vírus, ok? Então são vírus, né, que causam a hepatite B ou C. 17. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta para a falta de progresso da redução de transmissão de infecção sexualmente transmissível e recomendou o uso de camisinha para impedir essa disseminação. De acordo com os dados mais recentes, em 2016, houve mais de 376 milhões de novas infecções de clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Esse número é praticamente o mesmo de 2012, o que mostra uma estagnação na redução da transmissão de ISTs. Letra A pergunta: explique a importância da recomendação feita pela OMS para o uso de camisinhas. Então, a camisinha ela é um método de barreira, impede o contato direto de tecidos e secreções infectados pelos micro-organismos, né, com as pessoas, e evitando assim espalhar essas doenças. E a letra B pede para a gente nomear, né, os agentes etiológicos ou causadores da gonorreia e da tricomoníase. Na gonorreia é essa bactéria aqui, ó, Neisseria gonorrhoeae, e no caso da tricomoníase vai ser esse protozoário aqui, ó. Aqui está a bactéria, que é a Neisseria gonorrhoeae, tá? Vista no microscópio, e aqui do lado está o protozoário Trichomonas vaginalis, que causa tricomoníase. Tá? Coloquei a foto aqui do lado para vocês observarem. E existe uma regrinha também para escrever o nome desses tanto bactéria, né, protozoário, fungo, ou seja, todos os seres vivos, né, tem uma maneira de escrever, que é colocando o gênero e a espécie. A primeira letra aqui do gênero é em maiúscula, a primeira letra aqui da espécie é com letra minúscula, e se você estiver digitando tem que colocar em negrito ou em itálico, que é essa letra deitadinha, né? E se estiver escrevendo manualmente, você tem que sublinhar a palavra, tá? Então são algumas regrinhas que vocês vão estudar no próximo ano, no nono ano, né? Mas já estou adiantando aqui para vocês, ok? 18. Casos de sífilis disparam na Europa na última década e se tornaram pela primeira vez desde o início dos anos 2000 mais comuns em alguns países do que novos casos de HIV, disseram especialistas em saúde. O número de casos notificados da doença aumentou 70% desde 2010, mostrou um relatório do Centro Europeu de Controle de Prevenção de Doenças. Na letra A, pede para nomear o agente etiológico causador da sífilis e em seguida classificar se é vírus ou bactéria. Então, o nome do agente etiológico, ou seja, o nome da bactéria, é o Treponema pálido, tá? Então, é uma bactéria. Qual a principal maneira de transmissão da sífilis?
Se é uma infecção sexualmente transmissível, então a principal, né, maneira de transmitir é através do ato sexual sem o uso ali, né, do preservativo. E aqui embaixo tem uma fotografia, né, do treponema pálido, que é o agente causador da sífilis, no microscópio. É uma bactéria. 19. No mês de março, desenvolveu-se uma campanha de conscientização e combate ao câncer de colo de útero, a campanha Março Lilás. Ela objetiva levar informações e estimular a população feminina a aumentar os cuidados de prevenção contra o câncer de colo uterino. A tabela a seguir mostra a distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer que mais acometeram mulheres no Brasil em 2018, incluindo o câncer de colo de útero. Então, você vê aqui, né, os tipos de câncer, a quantidade de casos e a sua porcentagem, tá? Então, aqui a gente pode ver que o câncer de mama, né, ele está em primeiro lugar, e em segundo lugar tem aqui o cólon reto, e o terceiro tá o colo do útero, tá? Então, essa aqui é a porção final do intestino, mama e colo do útero. Então, esses dois aqui, né, esses três, na verdade, são os que estão em maior quantidade. E depois tem aqui os outros, né? Que está sendo também mostrados aqui na tabela. Aí ele pergunta: que agente causador pode ser o responsável pelo surgimento do câncer do colo de útero e por uma infecção sexualmente transmissível? Então, nós temos aí, né, o papilomavírus humano, ou também você pode só colocar a abreviação, né, HPV. De acordo com a tabela, avalie se é ou não pertinente o investimento financeiro na implantação de campanhas de saúde pública, como o Março Lilás. Justifique sua resposta. Sim, né, todo investimento na saúde é bem-vindo, principalmente quando se trata de uma doença, né, que é tão cruel com as pessoas, que no caso é o câncer. Então, a tabela mostra que os casos de câncer de colo de útero no Brasil ocupam ali o terceiro lugar, entre os tipos que mais agridem o organismo feminino. Diante disso, deve-se investir nessas campanhas para alertar as mulheres da importância de se cuidarem, né? Fazer ali o preventivo. Ou, né, como é conhecido como Papa Nicolau, que a gente já viu na questão anterior. Questão 20. Quem pretende fazer uma tatuagem deve ficar atento na hora de escolher o local. Muitos estúdios de tatuagem e body piercing colocam em risco a saúde tanto de clientes como dos próprios profissionais ao não adotar alguns cuidados básicos de higiene e biossegurança. Outro ponto de atenção é a utilização da autoclave para a esterilização dos materiais. O ideal é que o material utilizado fique no mínimo 1 hora no equipamento a uma temperatura mínima de 170 graus Celsius, diz a enfermeira Clementina Isch. As medidas preventivas citadas na reportagem acima pretendem evitar o surgimento de uma determinada infecção, que pode trazer consequências graves, podendo ainda ser espalhada sexualmente. Aponte a doença, que é o alvo dos alertas destacados na matéria, e explique de que forma a utilização de autoclaves contribui para a sua prevenção. Então, aqui está falando, né, está chamando a atenção para quando você vai fazer uma tatuagem ou colocar um piercing. Porque se usa agulhas, né, para furar a pele e colocar ali a tinta e tal. Essas agulhas, se não forem descartáveis ou não sofreu, o próprio material em si não sofreu o processo, né, de higienização, né, e esterilização, ou seja, matar os micro-organismos possíveis que podem estar ali. E como é que é feito isso? Usando um equipamento chamado autoclave, né, que ele é como se fosse uma panela de pressão enorme, né? Vou até mostrar uma foto aqui, ó. Esse aqui é o mais usado em laboratório, mas existem outros modelos, tá? Esse aqui é um autoclave. Aí aqui dentro você abre, né, essa porta aqui, ele levanta. Aqui dentro, né, você coloca os materiais. Aí depois você fecha aqui e por pressão e temperatura elevadíssima, né, ele vai fazer o quê? Matar todos os micro-organismos que possam estar presentes no material ao qual você quer fazer a esterilização.
tá? Então, tem que ter cuidado, porque não é todo lugar que esteriliza os materiais, né? Assim como eu falei, né? Ali falou de piercing e tatuagem, mas poderia ser também uma manicure, que está ali com alicate de unha, se ela também não esterilizar aquele alicate, também pode transmitir, né, doença para as pessoas. E qual é a principal doença que acontece de ser transmitida dessa maneira? É a hepatite B, tá? Então, os autoclaves vão submeter agulhas e outros instrumentos, né, perfuro-cortantes, que vai ser usado ali para fazer o processo de tatuagem e colocação de piercing, né, submeter eles a uma temperatura muito elevada para que o vírus, a bactéria, né, possa morrer, tá? No caso da hepatite B é vírus, né, mas existem outras doenças também que podem ter incluídas aí. Algumas até que a gente nem falou nesse capítulo, que a gente ainda vai falar no capítulo que vem, que no caso é o HIV, tá? E também tem a hepatite C. Então, dessa forma, esteriliza os materiais, né? E o risco de espalhar a doença é mínimo ou quase zero, se for feito também de forma adequada. 21. Marta, de 20 anos, aconselhou-se com seu médico sobre o uso de contraceptivos. O dispositivo no qual fazia uso até então não interferia no seu ciclo menstrual, mas também não a protegia de ISTs. Que método contraceptivo previne, ao mesmo tempo, a gravidez e a transmissão de ISTs? Explique como esse método previne a gravidez e a transmissão de ISTs. Então, nós temos aí o uso, né, de preservativos, que são as camisinhas, tanto masculina como feminina. Então, esses dispositivos eles vão cobrir o órgão sexual, evitando ali contato, né, entre as genitálias e entre também contato entre as secreções, né, que são liberadas ali pelos parceiros sexuais. Então, dessa forma, evitando também o contato dos gametas e a transmissão de infecção sexual, né? Então, vai evitar que a pessoa, no caso a mulher, fique grávida e também contraia uma doença, né, uma IST, ok? Letra B. Cite o método contraceptivo que Marta poderia estar fazendo uso até então. Explique como esse método previne a gravidez, mas não a IST. Provavelmente ela deveria estar tomando só o quê? A pílula anticoncepcional, porque a pílula anticoncepcional é um medicamento, um comprimido que a pessoa ingere. Esse comprimido é cheio de hormônios ovarianos sintéticos, como o estrogênio e a progesterona, que vai inibir a secreção de outros hormônios, né, os hormônios hipofisários, que é o FSH e LH, que vai estar fazendo o quê? Qual é a função deles? Amadurecimento e ovulação. Né? Amadurecimento do folículo ovariano e a ovulação. Então, a pílula vai servir só para isso, não vai proteger ela, né, contra uma IST. Questão 22. As infecções por clamídia normalmente se apresentam assintomáticas, ou seja, a pessoa não sente nada nos primeiros, né, momentos ali da infecção. Entretanto, podem desencadear alguns problemas de saúde grave. A respeito dos sintomas e das consequências que podem se desenvolver em mulheres, podemos afirmar que a infecção por clamídia pode causar o quê? Muita dor pélvica, impede a gravidez e, em alguns casos, pode causar, né, a gravidez ectópica. Então, além de provocar a esterilidade da mulher, impedindo que ela fique grávida, se acontecer a gravidez é do tipo ectópica. O que é isso? Lembram que eu já falei até na aula passada? É quando o feto se desenvolve fora do útero, geralmente nas tubas uterinas. E isso, né, não tem como levar a gravidez adiante, pode provocar a morte da criança, né, que provavelmente vai acontecer. E se não for tratada ou retirada, feito um aborto, né, o que vai acontecer? Pode acontecer da mulher também ter problemas seríssimos ali e pode até criar uma infecção grave e também vir a falecer. Tá? Então, olha quanto transtorno, né, envolvido por causa de uma doença, né, IST. Então, a resposta que tem que marcar é a primeira. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Eu sei que é muita informação, então releiam a
apostila, o capítulo, né? As informações que estão ali. Se ficou alguma dúvida, me mande uma mensagem, tá? E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.